Mas eu Tá gravando. tá gravando, eu botei aqui. Gravando aqui. Tá bom, valeu. Bem, então vamos continuar de onde paramos, já que ele estava falando, não tem problema. 5 minutinhos ainda de bate-papo. Pode. Deixa aquele. É que eu tava falando assim, que de acordo com a visão que você tem, a gente está seguindo o decreto do governo, né? Para as aulas retornar só até 31 de julho, correto? Com a visão que você Correto. tem, você acredita que tem chance de acontecer isso antes, ou que Deus o livre, ser prolongado ainda mais esse decreto? Olha, isso é uma perspectiva pessoal, de acordo com minha análise, né? Uhum. Eu penso o seguinte, que se nós não... Isso nós é no sentido Brasil, né? Brasil. Porque uma coisa é você e seu vizinho fazer a parte, ficar em casa. Outra coisa é a comunidade corrente, a maioria não ficar em casa. E imagine o Brasil, veja São Paulo, né? Se amontoando dentro de ônibus, né? E a tendência, cada dia, infelizmente, é o que temos aí. Infelizmente, 500 pessoas por dia, ou mais de 500 pessoas por dia morrem. No Pará, às vezes, muitas pessoas, em Belém, no Amazonas, muitas pessoas, elas morrem em casa sem ter diagnóstico. Sem ter diagnóstico. Pode ser também infarto, pode ser, né, devido a outros problemas? Pode, mas ninguém sabe. Então, que existe uma subnotificação. Então, quando há um relaxamento, e as pessoas vivem como se não existisse nada, né, há um conformismo com a situação, de fato, isso pode ser prolongado. Isso pode ser prolongado. Então, as medidas que o Estado, Maranhão, o Nordeste aqui é campeão nesse sentido, né? Maranhão é o lockdown, o Nordeste também, Teresina também, porque se nós não fizermos isso, e se os governos não fizerem isso, haverá, de fato, muito mais morte do que está tendo. Haverá muito mais, né? E haverá procrastinação desse período. Haverá alteração desse período para o segundo semestre, quiçá durante o ano todo. Por quê? Cabe, e estou sendo bem realista com vocês, né? Cabe o quê? Ficar em casa. Por isso a campanha de isolamento é importante. Se puder se você puder ficar em casa, ótimo. Se não, você pode usar aí os meios para se prevenir, que é a máscara, álcool em gel 24 horas na mão, né? Entende? Ah, que bom, que bom. Entende? Então, assim, nesse sentido que eu falo, né? A análise que eu faço é essa. Se não houver um isolamento ferrenho, olha a Alemanha, olha o exemplo da Alemanha. Vamos partir disso aí. Não estou comparando, porque às vezes a comparação torna injusto, tem um pouco uma perspectiva de injustiça, mas vamos pontuar. Olha a Alemanha, sem ser injusto, mas olha a Alemanha, olha o caso dela. As aulas já estão voltando. Por quê? Porque houve uma disciplina, né? O número de casos caiu na Espanha porque houve disciplina. Na França caiu, houve disciplina. Em Portugal, que é o campeão em disciplina, a mortalidade lá, porque houve disciplina, planejamento, e deixou facultativo o isolamento lá, viu? Não foi obrigatório, não, mas as pessoas acataram. Opa, é para prevenir. Porque eu não estou só me prevenindo, eu estou prevenindo o meu colega, porque o sintoma em mim pode ser leve, brando, mas e do outro? Eu posso contagiar o outro, e o outro pode ser severo, entende? É nesse sentido. Por isso que pode ser prolongado, pode, se não houver cumprimento, né, das normas que está sendo estipulada pelo governo, né, pelo governo, tá? Por que eu falo pelo governo e não o Ministério da Saúde? Porque o Ministro da Saúde nem fala, ele não dá um pronunciamento, ele não fala nada, ele não, sabe, ele só diz que tem que ter informação. Mas peraí, informação como assim? Estimule primeiro. Olha, por que há e aí já respondi sua pergunta, essa é a minha análise com relação ao isolamento, né? Ao isolamento, se não houver, e repito, se não houver cumprimento por parte da população, haverá sim a necessidade de prolongar
de prolongar por mais tempo. Por mais tempo. Por mais tempo. Porque, e Teresina, muitos teresinenses lá em Firmino, né, o prefeito de lá, acharam ruim, porque bloqueou todas as entradas de Teresina, porque Teresina faz interestadual, né? Tem Maranhão, né? Tem outras cidades do Maranhão, muito ali, sempre Maranhão e Teresina, Piauí, né? Fazem fronteira, né? E tem que haver isso, é ser severo mesmo. Olha, fique em casa, senão vai pegar multa, né? Vai pegar multa. E o Mandetta alertou, olha, em maio vai haver o pico maior da pandemia, se não houver isolamento. Se não houver isolamento. Muita gente está falando aí, empresa, minha empresa. Mas primeiro é vida. O princípio fundamental da Constituição é a vida. Vida é um direito natural. E toda lei deve corresponder a este direito, deve ser submetida a este direito, que é a vida. Né? Tomara que seja até julho, né? Final, é julho ou é junho? É até 31 de julho. Julho, né? Então, vocês vão Isso. entrar de férias e aí, final, né? Aí depois, em agosto, no caso, retoma as aulas. Tomara que retome em agosto, vamos torcer e vamos estimular, né, a gente, para nós ficarmos em casa, com todos os cuidados. Com todos os cuidados. Né? Com todos os cuidados. Porque você deve estar acompanhando o jornal. Olha o que está acontecendo no Amazonas. Olha o que está acontecendo em Belém. Porque não houve isolamento. Não houve isolamento. Foi tardio o isolamento lá. Foi tardio. Enquanto aqui, já imediatamente falou em isolamento, todo mundo, o governo, por exemplo, o prefeito, agora, essa semana passada que houve um relaxamento, né? E a promotora veio e falei, não, aqui tem que fechar a loja, né? Tem que estar todo mundo guardadinho em casa para não proliferar mais essa doença. Mas nos alguns outros estados, é aterrorizador. Você vê de cima a visão, muitas covas abertas. Em São Paulo, por exemplo, isso é absurdo. É absurdo. Na Itália houve isso. Né? Mas porque não houve isolamento. E na França, e na Espanha, Milão, por exemplo, houve uma campanha, o próprio prefeito de Milão, não, vamos para a rua, sai de casa, vem para a rua. Houve uma propaganda lá. Se você buscar na internet aí propaganda do prefeito de Milão, houve uma propaganda, um estímulo para as pessoas saírem de casa. 4.000 morreram. E depois ele veio em rede nacional pedir desculpa, pedir perdão, e as famílias foram indenizadas. Entende? Então, é algo absurdo, porque enquanto o mundo inteiro, né, tá procurando se isolar, e os líderes da maior parte, né, falei mundo inteiro, tem alguns países ainda lerdos nesse sentido do isolamento, ditatoriais, inclusive, né? E enquanto aqui no Brasil estimula-se o comércio, estimula-se o emprego. Mas como vai ter emprego se as pessoas estão morrendo? Quem que vai trabalhar se as pessoas estão morrendo? Professor, o senhor viu hoje a reunião que teve lá dos empresários com o presidente, com o ministro Dias Toffoli, cogitando não, né? Solicitando o relaxamento para a reabertura das empresas? Eu vi por alto, eu não peguei bem não a reportagem, mas pode dizer, pode narrar, não tem problema. Pois é, e aí o mundo inteiro, né, concordando com a Organização Mundial de Saúde em relação ao isolamento social, e o presidente indo contra, né? Aí a gente fica pensando até que ponto, né, esse cara vai colocar o país em risco, né? E ninguém para isso. E verdade, isso aí que você falou é absurdo. Eu fiquei sabendo e muito me admiro o Dias Toffoli, ontem falou tão bem da imprensa, ontem falou, eu até elogiei no grupo ele, né?
fiquei tão feliz com o discurso dele, citou até uma Não, mas pensadora ele aí. não, mas ele não foi a favor. Essa reunião, Tá. ela não tinha sido nem marcada, né? Foi em caráter de urgência que o presidente solicitou. Ele nem estava sabendo. E aí recebeu esse pessoal, mas a pauta era essa, né? A volta a reabertura do comércio das empresas. Mas ele, é claro que foi contra, né? Não, ele falou que para o presidente que essa questão aí do relaxamento, da reabertura, o presidente, que tem que entrar num consenso, num acordo com o Estado e com o município, né? Isso aí tem que partir dele também. Isso, aí ele foi muito sensato, o Toffoli, né? Porque ele não pode decidir pelo presidente, é o executivo, né? Como ele falou ontem, se vocês puderem ter acesso a esse discurso, ele falou ontem, a Constituição governa os governantes. A Constituição governa os governantes, né? Aí eu me recordo lá de Montesquieu, onde fala o poder limita o próprio poder. Então, o Toffoli não pode decidir pelo presidente. Porque o que eu entendo com essa breve narração? Eu não tive acesso, mas com essa reunião, né, de um caráter extraordinário que teve. O que eu percebo é que o Bolsonaro queria tirar o dele da reta para botar o Toffoli. Olha, o presidente Exatamente. Né? Então, ele não pode decidir. O Toffoli é o quê? É judiciário. Está ali para julgar. E outra coisa, está ali para parar as arestas. Quando o Bolsonaro... E olha só, gente. Olha que ponto nós chegamos. Por isso que Jorge Agamben é muito feliz no seu livro. Né? Olha que ponto... Estou acompanhando as mensagens. Eu sei quem está participando. A Jaqueline, o Matheus aqui. Eu estou lendo, viu? Estou acompanhando sim. Tá? Isso mesmo, né? Como a Jaqueline falou aqui, com relação, só um parênteses, com relação às medidas de ficar em casa. É a consciência de cada um. Aí muitos dizem assim, mas e o direito de ir e vir? Quando você coloca a saúde do outro, a vida do outro em risco, isso aí não tem o direito de ir e vir, não. Pelo contrário, você pode ser preso. Você pode ser preso. Professor, e esse pensamento aí, que a gente o isolamento social, esse direito que a gente tem de ir e vir, né, não prejudicando o outro, se enquadra exatamente na questão que o Bolsonaro está fazendo, porque ele incentiva aquelas manifestações, faz parte delas indiretamente, entendeu? E nada acontece com ele. Nada acontece. Já tem muitos processos, inclusive de impeachment aí, de impedimento, tá rolando aí o processo dele, né? E ele pode ser criminalizado, porque é o seguinte, o Código Penal 267, 268, 131, 132, do decreto 2.848, fala sobre isso. Quando eu coloco uma vida do cidadão, do outro, né, do concidadão, em risco, eu posso ser criminalizado sim, né? Eu posso ser criminalizado, né? Inclusive, né, ele deu até o exemplo, né, uma pessoa que tem AIDS, por exemplo, cada absurdo que a gente escuta, você acha que eu vou dizer que eu tenho HIV? Não, isso aí é segredo. É claro que não. Agora, se você sabe que tem, por exemplo, se você sabe que tem coronavírus, que se infectou, por isso que pediram o exame dele, né? Por isso que pediram, porque se você sabe e você está colocando em risco outras pessoas, isso é crime. Você está disseminando o vírus. Veja o que aconteceu lá no início da pandemia, se vocês não se lembram, com aquele empresário que foi para a festa e sabia que tinha coronavírus e saiu no hotel, né? Não preservou, não houve quarentena para ele, e ele está sendo criminalizado por isso. Né? Agora, isso aí... Professor, Pois não. Em São João do Piauí, aqui no Piauí, a família da minha patroa mora lá, né? E aí ela falando que lá tinha um caso e tal de um idoso. Aí ele já estava bem recuperado, já estava quase 100%, né? Aí os médicos deram alta para ele ficar em casa, de quarentena, em casa, isolado e tendo acompanhamento com os médicos na casa dele, né, e tal.
E aí, sabe o que foi que ele fez quando ele saiu do hospital? Foi no supermercado, fez um monte de coisa, andou por vários e vários lugares. Uma pessoa dessa, ele não tá curado 100%. É só que, tipo assim, eu achei erro do hospital ter liberado, dado alta uma pessoa dessa. Porque nem todo mundo tem um coração bom. Você sabe que tem pessoas que têm coragem para fazer tudo com os outros. Ele tava com aquilo ali, ele queria passar para os outros. Aí a polícia tava atrás dele e tudo. Aí ele foi para casa, né? Aí quando a polícia chegou lá com o povo lá da saúde, ele nem saiu na porta. E de fato, isso aí que você falou com relação a essas pessoas, sabem que é errado sair, mas mesmo assim saem, né? A Jaqueline falou aqui da conscientização, o Matheus falou da questão do discursos, né? E realmente, Matheus, é horrível a gente estar no país que o próprio chefe, onde deveria dar o exemplo, o líder, né? No caso, o Bolsonaro, deveria dar o exemplo, ele não dá. Ele simplesmente ignora o que a Organização Mundial de Saúde... Será que só ele é o correto? Só ele que está certo? O próprio Trump já criticou o Bolsonaro, o próprio Trump, né? Já criticou o Bolsonaro. Aqui não tem negócio de direita, de esquerda, não. Não, é saúde. É saúde. O que importa é saúde. Saúde não tem partido, gente. Pois não. Ô, professor, eu me admiro, sabe o que é que me admira? Até conversando com meu esposo, né? Mas aí ele também não falou nada. Falando, assim, por que que a Associação Brasileira de Medicina ainda não se manifestou em relação a isso, sabe? A esse posicionamento do Bolsonaro, que está indo completamente em contramão a todo o trabalho realizado por eles, entendeu? E contra a Organização Mundial de Saúde. Às vezes, essas organizações mundiais deixam a desejar no sentido, né? Ficam tuitando, né? Tuitando e tuitando. Mas já tem pronunciamento o próprio, né, o presidente lá do OMS, ele já falou, ele já se mostra contrário a essa decisão, porque o Brasil vai se tornar o epicentro da pandemia, se não tomar cuidado. Veja como é interessante isso. Como o testemunho, o dever pelo dever de cumprir a regra, de cumprir realmente o que as nossas lideranças mundiais falam, né? E demonstram através de dados. Bolsonaro, ultimamente, tem dado, a cada manifestação dele, uma patada, um coice em algum repórter. Manda calar a boca, empurra, não xinga, né? Xinga os meios de comunicação. O que tem de pessoas fazendo isso com repórteres, isso não está escrito no gibi. Né? Não está escrito. Porque, ora mais, as pessoas pensam que se ele pode, eu posso também. Né? Se ele pode afrontar, se ele pode mandar calar a boca, se ele pode tomar a câmera, se ele pode espancar, se ele pode... o cara está fazendo o seu trabalho, está documentando, está noticiando, não está fazendo mais nada demais, está perguntando. Se a pergunta é ofensiva ou não, você cabe responder com parcimônia, com inteligência. Né? Agora, a pessoa... E em manifestações, o que acontece, né? Porque há um contra-testemunho por parte do próprio presidente de não respeitar a liberdade de imprensa. E veja que os repórteres estão colocando sua vida em risco para noticiar a pandemia, para noticiar os abusos do poder. Se não houver imprensa, e o Dias Toffoli falou isso ontem, se não houver imprensa, não há democracia. Se não houver liberdade de imprensa, ontem foi o Dia Nacional da Imprensa Internacional. Se não houver imprensa, liberdade de imprensa, não há democracia. Democracia é plural, cabe qualquer, desde que resguardado aí a verdade, o bom senso, né, a impessoalidade nos meios de comunicação. Né? Evidentemente que tem que cumprir. Os próprios meios de comunicação têm regras para ele. Tem instituições que coordenam. Ele não afrontou ninguém, o repórter. Simplesmente noticiou. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, enfim. Chegou lá com um cartazinho. Vocês viram isso? Cartazinho, empurrando, mandando calar a boca, não sei o quê. Xingando. Que é isso? Você é um chefe de Estado. Você governa para mais de 200 milhões de pessoas. É de bom senso você... Não, olha, eu nunca vi,
né? Os mais velhos vão saber do que eu estou falando. Fernando Henrique Cardoso fazendo isso, Lula fazendo isso, Dilma fazendo isso. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Entende? E o líder, as pessoas seguem, né? Por isso que tem muitas pessoas que estão desacreditadas do coronavírus. Saem, vão fazer manifestação e tem uma vida normal. Não é normal, é realmente uma pandemia, é algo anormal. E insisto, se não houver medidas de isolamento severa, o famoso lockdown, isolar, fechar tudo, vai aumentar sim. Vai aumentar sim a pandemia, vai aumentar sim o isolamento, vai esticar esse período até 31 de julho, no caso, no próprio Piauí, pelo menos. Né? E, com certeza, porque o Piauí depende de outros estados para sobreviver. No caso, alimentação, né, combustível. Você viu o que teve aqui no período da gasolina, né? A greve dos caminhoneiros. Veja só, por aí você tira. Então, entende? Então, como vocês estão falando aqui com relação a... Como vocês estão falando aqui com relação à própria consciência, tem muitas pessoas que são perversas de fato. Né? São perversas. Eu peguei, então vou agora extravasar. Agora todo mundo vai pegar. Realmente, isso é perversão. Isso é maldade. Né? Isso aí é um absurdo. Né? Mas, infelizmente, não se pode carimbar a pessoa que contraiu ou então que está sentindo sintomas de coronavírus. Isso aí não cabe fazer. Cabe a cada um, né, se conscientizar. Uma vez que a pessoa criou anticorpos, ok, você está livre, né, dessa ameaça, pelo menos é o que diz as pessoas, né? Mas ele tem uma propensão a se proliferar e outra coisa, a ter uma mutação muito grande, tá? Então é algo muito delicado, né? Algo muito delicado. E, como eu estou falando, né? Poderia-se... Olha só, nós estamos enfrentando duas crises, ou até mais. Saúde, economia. Veja aí um monte de pessoas empilhadas aí na lotérica. Alguns estados já colocaram medidas de isolamento, sentados, com distanciamento, né? E com máscara e tudo mais. Mas não houve planejamento. Não houve planejamento. Né? O ministro da Economia nem sequer vem a público para falar sobre isso. Não se tem planejamento. É um governo que não se tem planejamento. Não se tem. E isso é típico de governos propensos à ditadura. Propensos que falam e que levantam a bandeira totalitária. Que pregam a ditadura, que pregam aniquilar as minorias, aniquilar o pobre, aniquilar o povo, enquanto a sociedade está preservada no seu ar-condicionado, no seu clima ameno. Entende como são medidas de exceção? Enquanto no regime, é verdade, o Piauí só ainda não tem caso, medidas tomadas. E justamente, é ruim. É ruim o distanciamento social, como eu estou falando, e no início da aula né, nós falamos, partilhamos outras questões que é necessário. Está triste, está isolado, está com dificuldade, fala, tem que falar, tem que pedir, vamos ver o que eu posso ajudar você. Não se pode sofrer sozinho. Sofrer é natural? É a condição humana, está ali. O sofrimento sempre vai existir. Agora, o que não pode é você ficar sofrendo sozinho. Né? Que não pode você ficar sofrendo sozinho. É ruim? É. Mas vai passar. Desde que se cumpra as medidas do governo de isolamento. Isolamento social. E a filosofia nos ajuda, né? Nos ajuda a entender esse momento. A entender. Por exemplo, o próprio Kant, por que não seguiram? Vamos seguir um imperativo. Um imperativo categórico kantiano. Ele não diz que temos que agir, temos que exercer determinada ação, como se fosse lei universal. A lei universal qual é agora? Ficar em casa. Pronto. Dever pelo dever. Né? Eu devo ficar em casa, não somente para preservar a minha vida, mas também para preservar do meu semelhante. Né? A do meu semelhante. Pronto. É o dever pelo dever. Não é porque o governo está mandando. Não porque o governo está mandando sair, agora eu vou ter que sair. Não. É uma lei absurda essa. Sair agora nesse momento de pandemia. Então, eu devo ficar em casa. Veja como é interessante a filosofia. Pode nos ajudar também na prática, né? A entender esse momento.
Veja outro detalhe que a filosofia é importante. Os poderes, cada um exerce sua função, cada um tem uma atribuição distinta. Legislador legisla, executivo executa, judiciário julga. Então, por exemplo, nesse período, o Alexandre de Moraes, ministro lá do Supremo, impediu a nomeação de um delegado da Polícia Federal. Montesquieu, está aí Montesquieu. O poder limita o próprio poder. Espera aí, Bolsonaro. Tem um detalhe. Porque a Polícia Federal é um órgão autônomo. Como é que ela vai investigar, por exemplo, se tiver corrupção, se você cometer algum ato de corrupção? Ou até mesmo alguém da sua família, ou outras pessoas vinculadas a você. Como é que ela vai ter autonomia? Se você colocar alguém que você conhece e está feito lá, tomando café com você todo dia. Como é que é? Você vai ter acesso aos documentos, aos relatórios? Como assim? Não. O STF, o Judiciário foi lá, epa, peraí. Não, isso não pode não. Isso lesa, né, a Polícia Federal, a autonomia da investigação. Veja Montesquieu como é importante, né? Olha a filosofia aí, né? Então é isso. A filosofia nos ajuda a entender o momento atual. Olha ontem quando o Dias Toffoli falou, claro, o Alexandre de Moraes impediu a nomeação do delegado, né? Mas é claro que Bolsonaro já foi lá e mexeu os pauzinhos e promoveu o cara, dizendo que era promoção, por isso que deu esse escândalo aí, ele mandando os repórteres calar a boca e tal, né? Enfim, mudou até o chefe, o diretor lá do Rio de Janeiro. O Dias Toffoli foi lá e falou, olha, liberdade de imprensa, nada de mandar calar a boca. Por que vai mandar calar a boca? E ele disse essa frase, repito, é uma frase que eu fiquei comigo e vou carregar para a vida. Ó, nosso presidente do STF, veja bem, a Constituição governa os governantes. Ela governa, então, quem governa está submetido à Constituição. É submissa à Constituição. Você tem que cumprir o que está lá. Se ela diz preservar a vida, e ele está colocando a vida das pessoas em risco, ele está sendo inconstitucional, ele está violando o princípio básico da Constituição. Entende? Como é importantíssima a reflexão filosófica e a atualização para a prática da filosofia, algo mais concreto. Então, nós, por exemplo, Giorgio Agamben serve para nos ensinar o que são medidas de exceção. E que numa democracia não se pode ter medidas de exceção porque a própria Constituição garante. Não. Quando eu lanço um decreto, por exemplo, é um decreto provisório. Não é perpétuo. Não se pode perpetuar. Mas o que ocorre é o quê? Ainda bem que tem um judiciário atuante. Ainda bem, por isso que é importante preservar as nossas instituições. Como é? Olha Giorgio Agamben. Estamos na democracia. A democracia diz o seguinte, na Constituição, liberdade de manifestação. Ok? Está lá. Né? Somos livres para nos manifestar. Agora, como é que eu vou me manifestar contra a democracia? Como é que eu vou me manifestar? Isso é medida de exceção. Isso é uma atitude promovendo um estado de exceção, né? Promovendo um estado de exceção. Como é que eu vou ter uma... E outra coisa, um presidente subir em cima de um carro em plena pandemia, se acabando de tossir, falando que deve ser estimulando o golpe, estimulando o AI-5. Bom, a maioria dessas pessoas não sabem o que é AI-5. Nem o significado. AI-5 ele não sabe. Ato institucional. Não sabe o que é isso. A maioria dessas pessoas que vão para a rua não sabe. Realmente é um bando de gado. Não tem reflexão. Como é que eu estou em um país, em um regime democrático, onde eu posso falar, onde eu posso ter meu smartphone, onde eu posso ter meu celular, onde eu posso ter minha rede social e postar, desde que eu, evidentemente, respeite o próximo, respeite a dignidade humana, onde eu posso ler o que quiser, onde na ditadura você não pode ler o que quiser. Muitos livros são censurados. Músicas são censuradas. Falta, Coreia do Norte, falta até papel para escrever. As pessoas passam fome. Como é que eu vou para a rua e estimulo um golpe militar? Eu nem sei o que é golpe militar. Vocês assistiram um filme. E viram, lamentavelmente, o que foi
a ditadura militar de 64 a 85. E é algo absurdo. Isso a Gâmbia nos ensina, nos faz pensar. Olha, presta atenção. Essas medidas aí, essas manifestações, são contra a democracia, mas, ao mesmo tempo, respaldadas pela Constituição. Veja bem, é uma armadilha. Não, mas e a minha liberdade de expressão? E a minha liberdade de expressão? As pessoas podem dizer isso, e elas falam isso. Mas liberdade de expressão, desde que não ofenda e não agrida a própria liberdade de expressão, que a democracia garante. Como é que eu vou incentivar a ditadura se a ditadura é contra a liberdade de expressão? Peraí, não tem lógica. Eu estou numa perspectiva lógica. Não tem lógica aqui. Não é política, não é bolsomínio, não é petismo, não é nada disso. É lógica. Como é que eu estou na democracia e não defendo a democracia? Quero a ditadura. Oi? Olha a Venezuela, o que foi? Recentemente, muitos venezuelanos, né? Eu até postei lá quem assistiu, revisou a aula, né? George Agamben, acesse a aula e veja as imagens dos imigrantes. Imigrantes não, refugiados, tem diferença, né? Dos refugiados venezuelanos saindo do seu país e uma onda de refugiados pedindo abrigo aqui, passando fome, passando necessidade. E aí vivia o quê? Um estado de exceção lá na Venezuela. Vivia um estado de exceção. Suspendeu a Constituição, então vamos implantar um estado de emergência. Mas a própria Constituição garante esse estado de emergência. Então, eu estou resguardado pela Constituição. E esse estado de emergência se prolonga. É o que a Gâmbia fala, e fala o nome, né? Ele modifica. Alguns países têm estado de emergência, outros falam estado de sítio, outros falam estado de exceção. É o termo que a Gâmbia utiliza. A Alemanha nazista foi dessa forma. A Alemanha nazista foi dessa forma. Entende? Foi dessa forma. Né? Então, quando Hitler assumiu como chanceler, né? E eleito pelo povo, né? Uflado pelo povo, suspendeu a Constituição de Weimar, mas implantou dezenas de medidas de exceção de estado de emergência, mas resguardada pelo quê? Pela própria Constituição. Não houve uma criação de uma nova Constituição. Isso a ditadura faz. Não, houve umas centenas de medidas de exceção. Centenas de medidas de exceção. Ou seja, de estados de emergência. Um estado de emergência, houve o que? Uma perpetuação desses estados de emergência. Né? Então, são decretos que têm força de lei. Né? Decretos que têm força de lei. E se não tiver inimigo, cria-se um inimigo. Se não tiver um inimigo, cria-se um inimigo. Né? Continuamente, né? Vocês estão dizendo tipo de governo que eu quero. Isso mesmo. Tem que se refletir. É um filme duro? E o estado de exceção está por um triz para uma ditadura. Para uma ditadura. Né? Por um triz. É uma forma de governo? Sim. Temos a democracia. A democracia está vestida de ditadura. Perdão, de estado de exceção. Né? Então, utiliza a democracia para enaltecer a figura, né, do governante, evidentemente, e que ele não ouve mais o judiciário, não ouve mais o legislativo, porque ele agora é o poder. Né? Há uma centralização de poder. Então, os decretos que deveriam ser criados por quem? Pelo legislativo, ou as leis que deveriam ser criadas pelo legislativo, não são criadas pelo legislativo. São criadas pelo próprio executivo. Então, há uma confusão aí de funções. Né? O legislativo e o judiciário só estão de enfeite aqui. Né? Só estão de enfeite. Né? Porque não tem mais o cumprimento, né, da religiosidade funcional de cada poder, né? De cada poder. Então, eu costumo falar, é uma democracia
travestida de estado de exceção. O Bolsonaro quase chora quando o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, disse e impediu, suspendeu a nomeação de quem ele queria para a direção da Polícia Federal. E não vou admitir. Peraí, como é que você não vai admitir se você está ferindo o princípio constitucional da impessoalidade? Como é que você não vai admitir? Não. Ele veio em público, lá naquele cercadinho que ele sempre acompanha ali e se manifesta. Ele é um presidente. José Sarney falou, olha, temos que respeitar a liturgia do cargo. É um presidente que não tem liturgia do cargo. Não tem. Ele não tem liturgia. Ele não tem sabe, o calibre para ser presidente. Ele não tem. Né? O pronunciamento dele foi em rede social. Nada contra a rede social. Nada contra. Mas peraí. Vamos dar o crédito à imprensa. Vamos respeitar os meios de comunicação no Brasil. Né? Ele não respeita as instituições democráticas. Por aí você tira o presidente lá, o diretor do IBAMA, ele assinou embaixo. O ministro, ele chegou lá e tirou o cara porque estava fazendo o trabalho dele. Isso são medidas de exceção. São medidas de exceção. Então quer dizer que pode desmatar e pode exterminar os indígenas. Como assim? Se o diretor, o funcionário público, né, estava tentando salvar a vida dos indígenas e o pouco de Amazônia que nós ainda temos, não entendo isso. Entende? Por isso que eu coloquei esse filme. É duro assistir. No próximo bloco da aula, eu estou acompanhando vocês. A Cícera falou justamente, professor, ainda com salário emergencial, aglomeração em loterias, isso mesmo. Milagre da Cela 7. Vou assistir, não conheço esse filme. Eu vou até copiar aqui e colocar num bloco de notas. Milagre da Cela 7. Cela 7, né? O filme é realmente isso mesmo, Matheus. Temos que refletir sobre isso. As pessoas falando em ditadura sem saber o que é ditadura. Lê o livro ou então assiste o filme Batismo de Sangue. Vocês já saíram na frente, assistiram o filme. Né? No próximo bloco, só falta menos de 1 minuto para acabar, eu quero a opinião de vocês sobre o filme e aí a gente revisa rapidamente e fala um pouco sobre Foucault, que é o pensador de hoje, tá? Aí vamos até às 9 horas, como de sempre, e depois eu deixo livre para vocês fazerem as atividades e tomar uma água, um suco, ou até mesmo descansar um pouco para poder continuar estudando, tá bom? Então, encerra essa aula. Já eu disponibilizo o link novamente no grupo.